Olá, amigos do blog Calçadão. Hoje é dia 16 de julho de 2019. Nós estamos indo para o quarto resumo da semana. Resumo da semana, né, Ricardo? Isso aí. Paulinho, chegamos a 400 inscritos essa semana, nessa caminhada que a gente está indo rumo aos 1000 inscritos. Para a gente poder fazer esse resumo aqui com o pessoal ao vivo, que vai ser muito mais legal. Então eu peço que o pessoal continue se inscrevendo, né? No cantinho de cal. O seu canto agora aprendi, ó. É, esse aqui, ó. Beleza? Se inscreva aí pra gente chegar a 1000. E queria mandar um abraço, a gente está sempre mandando abraço, semana passada o pessoal gostou. Mandar um abraço pro Danilo Valentim da Proferp, sempre na luta, né? A gente vai tratar disso aqui hoje. Mandar um abraço pro Leonardo Sacramento, né? E mandar um abraço pra Adimelin, que é a nossa companheira também, sempre aí presente. Foi professora das crianças minhas aí, no Colégio Vitor Franco, uma grande companheira, grande professora também. É isso aí. Um abraço também hoje, assim, infelizmente a gente ficou sabendo agora há pouco que teve um incêndio na comunidade aqui perto da Via Norte, né? Tem uma matéria já, o Felipe acompanhou, 2 barracos pegaram fogo na comunidade Vila União e o pessoal está precisando de tudo, então tem assim, grupos já atuando para recolher material, já o próprio pessoal da moradia é bastante solícito um com o outro, né? Eles já conseguiram lá reerguer o barraco das pessoas e a casa, na verdade, das pessoas, né? A casa das pessoas e os móveis estão dando... Mas é sempre assim, né? É sempre um descaso do poder público, né? Com quase 60 mil pessoas que moram em favelas, em comunidades e essa situação precisa ser resolvida, né, Paulo Honório? Sim. Bom, vamos então passar aqui para as notícias da semana. Uma que movimentou bastante, já vem há uns 3 semanas aí em movimento, é a questão da terceirização da educação em Ribeirão Preto. Sim. Teve uma movimentação na Câmara e parece que houve uma vitória do campo democrático, daqueles que estão querendo uma educação com mais qualidade no município. Semana passada, quinta-feira passada, uma movimentação que contou com a mobilização das entidades, dos professores, né, mobilização social presente lá no plenário da Câmara, fazendo pressão nos vereadores, e também contou com a ajuda dos vereadores de oposição que se opõem a esse projeto, que é a abertura, né, da privatização da educação pública em Ribeirão, a começar pela educação infantil. E o projeto foi barrado na quinta-feira passada, o prefeito e os vereadores de situação não conseguiram aprovar por uma movimentação regental, mas o prefeito já solicitou à presidência da Câmara a abertura de uma sessão extraordinária para a semana que vem. Então a mobilização está aí correndo. Tá. Ricardo, nessa semana teve uma movimentação a respeito disso aqui onde foi feita as casas da construtora Pacaembu, né? Sim. O que aconteceu? Como que foi essa movimentação? Tinha um pessoal que é contra e a favor. Tá meio confuso. O que é ser contra? É ser contra a criação de novas creches? É então, isso? Lembra aquela pergunta que você me fez na semana passada? Você falou assim, então, mas o pessoal vai falar, né, que quem é contra a terceirização não quer que abra creche para as crianças, né? É exatamente essa chantagem que o governo e os vereadores de situação, alguns vereadores inclusive, o Fabiano Guimarães do DEM, o próprio Maurício Gasparini do PSDB, tem essa argumentação de que quem é contra o processo de terceirização não quer que se abra creche pré-escola para as crianças. E aí o movimento fez o quê? Sabendo que alguns, não sei se esses vereadores, mas alguns vereadores de situação visitaram o bairro dizendo exatamente isso para as pessoas, o pessoal não está querendo lá que abra creche para a escola. E o pessoal do movimento foi até o bairro, conversou com cerca de 300 pessoas nesses últimos dias, e as pessoas estão favoráveis ao movimento. Elas entendem que esse processo de terceirização, na verdade, é a tentativa de oferecer um serviço de menor categoria, de menor qualidade, para as pessoas que mais precisam. Paulo, os equipamentos estão prontos aqui no bairro, há professores contratados em concurso, então nada impede que a prefeitura faça abertura de creche pré-escola por ela mesma, sem esse projeto. Também o Tribunal de Contas do Estado, esse ano, deu um parecer de que a prefeitura está abaixo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então não tem sentido econômico, não tem sentido, a não ser que seja um desejo ideológico da prefeitura de fazer o processo de terceirização, naquela coisa que a gente está falando de entregar os direitos sociais, que é o artigo 6º da Constituição, e privatizá-lo de uma vez por todas. Educação, saúde, previdência, a não ser que seja isso, que seja um movimento ideológico, porque econômico não é. Mas é ideológico, né? É ideológico. É ideológico. Tem um dado que é até uma curiosidade. Não sei se você já reparou, tem muitos bairros que, se você pegar lá no site da Coab,
tem 497 unidades, sempre menos de 500. Por quê? Porque na legislação dizia o seguinte, que um bairro que é construído, que tem acima de 500 unidades habitacionais, a construtora, quem está fazendo o processo, tem que construir os equipamentos sociais. Então, por isso o pessoal fazia menor. Então, ali no Pacaembu, é grande. Sim. É uma construtora que foi feita, é uma construção particular, e, portanto, eles tiveram que fazer todo o equipamento social. Então, está tudo pronto lá, né, Ricardo? Está tudo pronto. Tudo pronto. Não, assim, é só chegar e fazer funcionar. A única coisa que a prefeitura alega é que não pode contratar o pessoal, que são os professores, que já estão na lista de concurso, porque isso vai extrapolar o limite da lei da responsabilidade fiscal. Mas o TCE indicou que isso não é verdade. Então, assim, falta transparência nesse debate. É um debate que está tentando se passar no rolo compressor, como geralmente acontece, mas a mobilização está grande. Novamente, vai ter uma reunião quinta-feira, o Blog do Calçadão vai estar presente nessa reunião do movimento que é contrário. Novamente, esse movimento vai visitar os bairros nessa tentativa de conversar com as pessoas, e na semana que vem é mobilização total no plenário da Câmara contra esse projeto que é ideológico, e ele abre uma brecha perigosíssima para a privatização da educação pública em Ribeirão Preto. Então eu queria falar só mais uma coisa em relação a isso. Não precisa de ninguém que mora ali naquele bairro Vida Nova ficar com medo de que não terá creche no ano que vem, porque de qualquer forma o Ministério Público e a sociedade, e quem mora lá também, vai garantir que tenha creche e atendimento para as crianças. A questão só é o seguinte, é de pensar qual que é o modelo que quem mora lá quer. Ou quer um modelo público, onde que as pessoas, os funcionários têm mais garantias, que tem um plano de educação, exatamente. Ou então quer entregar para uma entidade que vai usufruir de tudo que é questão pública para poder fazer o serviço. Receber dinheiro público, Paulo Honório. O poder público repassa dinheiro para as OS, recebe o dinheiro público para prestar um serviço de menor qualidade. Não tem sentido, não dá certo. É foco de corrupção no Brasil inteiro. Tem uma lista que foi publicada essa semana, inclusive o blog publicou, de uma lista de OSs que são impedidas hoje de fazer essa parceria por irregularidades. O serviço é de péssima qualidade, de menor qualidade. Os funcionários não têm, os professores, demais, não têm uma relação direta com o Plano Municipal de Educação, então é só prejuízo para a população, mas a prefeitura quer passar no rolo compressor fazendo uma chantagem e, felizmente, as pessoas elas estão abrindo os olhos e não estão se deixando levar por essa chantagem, que não é debate político, é chantagem para a implantação de um modelo de maneira ideológica. Mas tem dinheiro, né, Paulo Honório? Então, o próximo item que a gente vai discutir aqui é sobre a questão da publicidade e propaganda da prefeitura, né? Saiu um dado essa semana que a prefeitura gastou até abril, cálculos de janeiro a abril, 4 milhões de reais em publicidade. O que daria para contratar, segundo cálculos dos movimentos, 110 professores por um ano. 110 professores. E o blog ficou sabendo, através de fontes, que não vamos revelar as nossas fontes, nas nossas caminhadas pela Câmara de Vereadores semana passada, que há uma licitação saindo do forno, que a prefeitura quer contratar placas, semáforos, todo o processo mobiliário urbano, para você indicar as coisas na cidade. E você pode fazer propaganda nessas placas, você pode colocar empresas. Há uma lei que permite uma parceria do poder público com a iniciativa privada, da iniciativa privada instala essas placas e faz a propaganda de graça. Mas a prefeitura não quer. A prefeitura quer abrir uma licitação que vai custar 9 milhões de reais aos cofres públicos. Você soma 9 milhões com mais 4, né? E já dá um valor que seria o valor necessário para se colocar as creches para funcionar, por exemplo, aqui no bairro do Pacaembu. Então é uma questão de prioridade, né? Uma questão de prioridade, dinheiro tem. Tá? Na questão ambiental, tem uma matéria que a gente colocou, Ricardo, que está dizendo o seguinte, que Ribeirão Preto é a 21ª na linha ambiental no estado de São Paulo. Sim. Isso é uma coisa importante para Ribeirão, não é? Então, é muito importante, só que se você for ler o interior da matéria, né, do que foi publicado na lista, é uma lista em que Ribeirão Preto já andou em outras posições nos anos. Vou dar uma lida aqui, ó. Em 2015, Ribeirão Preto era a 38ª. 2016 passou para a 43ª. 2017, 83ª. 2018, 41ª e agora 2019, 21ª. Por que essa lista é tão fluida assim? Você passa da posição 80 para 20, por quê? Quem que dá essa... É o órgão do Estado de São Paulo, o órgão ambiental do Estado. Oficial do Estado.
O que faz as cidades serem classificadas? Os dados que a prefeitura envia para essa lista. Então, se por acaso um ano a prefeitura deixou de enviar alguns dados, a cidade cai de posição. Se envia outros dados, sobe de posição. Então não significa que Ribeirão Preto é um primor em política ambiental. Significa que é a lista desse ano. Ribeirão Preto pode ter mandado os dados completos e algumas outras cidades não terem mandado. Então, porque nada explica que há 2 anos atrás a gente estava na posição 83 e agora na posição 21. Então, quer dizer, é uma lista que depende muito da prefeitura e dos dados que envia para o governo do estado. Então, assim, não é uma relação direta, né? Que ótimo, está em 21º, então Ribeirão Preto é um exemplo para a política ambiental, que a gente sabe que não é, né? Até porque política ambiental é uma coisa que não é imediata, né? É um processo demorado, lento, né? Exatamente. Então, o que conta aqui, só para colocar os itens, né? Tratamento de esgoto, gerenciamento hídrico, gerenciamento dos recursos sólidos, que é o lixo, preservação da biodiversidade, arborização urbana, que Ribeirão Preto é péssimo em arborização urbana. Quem tem dado muito bom sobre isso é o Reinaldo Romero, que é um ícone aqui em Ribeirão Preto sobre a arborização na cidade. Que está mais do que convidado a participar daqui com a gente, e assim, e também a questão de cuidar dos parques, praças e córregos da cidade. Então, assim, tem muito item aqui que a gente sabe que Ribeirão Preto não é bom. Então é uma lista um pouco difícil de você olhar para ela e dizer o seguinte, que ótimo, está na posição esse ano porque está perfeito. Não, porque depende dos dados da própria cidade e de outros municípios, né? Então é uma mobilidade muito grande numa lista que não é diretamente olhando para ela e falando da questão ambiental. Até porque, se a gente for olhar os parques e praças da cidade, falando em Reinaldo Romero, que é na próxima notícia aqui, ele está tentando, inclusive com outros grupos de ambientalistas, fazer o parque aqui no Jardim Itaú. Então teve nesse último domingo o chamado Pôr do Som no Parque, que eles vão lá, fazem uma atividade artística e cultural para tentar viabilizar o Parque Itaú, né? Que é a questão dos abandonos, né? Que é nossa próxima notícia aí, não é isso? É isso. Não, mas toca aí. Então, só para ter uma ideia, o Paulo Honório e o pessoal que está nos assistindo, Ribeirão Preto tem parques que estão funcionando, né? São a maioria na Zona Sul. Então tem na Zona Sul ali o Parque Curupira, o Parque Raia, o Parque das Artes, que é aquele que fica atrás do Ribeirão Shopping. Você tem o parque chamado Roberto Francói, que fica ali no Jardim Irajá. Então são 4 parques na Zona Sul da cidade, que é a região da cidade mais bem fornecida de parques públicos e praças, inclusive, bem cuidadas. Não é à toa que ali mora famílias de classe média alta e mais rica da cidade. É a região da cidade que mais cresce e que mais tem acesso a parques públicos. E tem outros 2 parques, né? O Tom Jobim, que é aqui próximo da gente, na nossa região, né? E o Parque Maurílio Biagi, que fica na região central, né? Esses são os parques em funcionamento. Mas o Maurílio Biagi sempre está fechado, agora está funcionando. Está funcionando. Tem um negócio de capivara e tal, de coisa. E existem os... E é perto da Câmara também. E é perto da Câmara. E existem os parques que estão abandonados, né? Assim, por exemplo, o Roberto Genaro, que fica ali na Avenida Santa Luzia, que é um parque bonitinho, funcionou durante um tempo, está completamente abandonado. Eu já frequentei o Roberto Genaro. E é um parque que ninguém conhece, né? Porque assim, não tem acesso, não tem indicação, não tem nada. Dia eu achei lá por acaso. Você vai pela Avenida Santa Luzia ali e tem uma entradinha numa rua sem saída, você descobre. E é um parque muito lindo, está completamente abandonado. Existe o Parque da Pedreira aqui na USP, que parece Santa Luzia. Está funcionando, mas não é funcionamento 100%, né? Não tem placa de indicação, não tem nada. Você passa por lá, se você não souber, você também não sabe que é um parque. Lá é um lugar onde que tem uma luta muito grande com o Zé Marcelino, né? O professor da USP, grande lutador por essa questão em Ribeirão Preto, a Raquel Fogaça, né? Exatamente, todos eles lutam muito por lá. E o Parque Itaú, né? E também o Parque Cidade da Criança, que fica ali na Avenida Bananal, que por muito tempo a ex-prefeita Darcy Vera prometeu um parque ali também completamente abandonado, e isso vira um problema para as pessoas, né? Parques abandonados e praças abandonadas, ao invés de ser uma solução para o bairro, o que devia ter essas áreas, na opinião de quem estuda isso, né? Deveria ter um projeto que fizesse com que a comunidade utilizasse esse espaço público como uma forma, inclusive, de pertencimento da própria comunidade. Projeto de cultura, de arte, de esporte. Claro. E agora, quando fica abandonado, vira um estorvo, né? Porque vira um lugar que é ocupado pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas. As pessoas acabam ficando com medo daquele espaço. E não tem sentido, né? Assim, olha, eu fui em Curitiba recentemente
Dá vergonha de Ribeirão, né? Dá vergonha de Ribeirão, infelizmente, assim. Eu não gosto de falar mal da cidade que a gente mora, porque se a gente mora aqui, a gente tem que gostar da cidade, mas se a gente faz uma comparação, uma relação entre uma cidade e outra, você fica assim, abismado, porque não tem cabimento Ribeirão Preto ser uma cidade tão abandonada nesse sentido. Não tem iluminação pública nas praças, as pessoas que moram em volta têm medo. Se você perguntar, Paulo Amaro, para quem mora perto de uma praça, qualquer bairro, eles vão querer que tire aquela praça dali. Não quer morar perto da praça. Não quer morar perto da praça, que é um absurdo, né? Tem a próxima notícia que a gente vai conversar aqui é sobre a questão do investimento em viadutos, pontes que tem em Ribeirão Preto. Isso tem a ver com a questão da mobilidade, né? Então, o prefeito está apostando muito nesse projeto mobilidade. Que é importante, né? É muito importante. A gente tem que colocar assim que esse projeto ele é um projeto do PAC Mobilidade do governo federal, aprovado em 2013 no governo do PT da presidente Dilma. Esse projeto ele exige uma contrapartida da prefeitura e a prefeitura só conseguiu essa contrapartida no final de 2016 para 2017, no empréstimo que a prefeitura fez para a Caixa Econômica Federal. E aí, a partir da contrapartida, o projeto começou a andar. Então, esse projeto caiu no colo do Nogueira. Era para ter sido feito lá em 2013. E ele acabou caindo no colo do Nogueira e tem várias obras acontecendo. Viadutos, pontes, corredores de ônibus, duplicação de avenida. E qualquer prefeito adoraria um projeto desse, claro, principalmente na véspera de uma eleição, né? De uma eleição. Então, o prefeito e a sua equipe, né? Estão todos eles entusiasmados. O prefeito escrevendo coluna no jornal Tribuna, que ele escreve quinzenalmente, falando sobre várias obras sobre esse projeto de mobilidade, mas é um projeto do governo federal importante para a cidade, mas a gente sabe que a prefeitura vai acabar utilizando isso aí, né? Agora, existe o seguinte, vai se construir viadutos novos, serão 3, Avenida Brasil com Mogiana, Avenida Brasil com Tomás Alberto Otteli e Francisco Junqueira com Maria de Jesus Condeixa, serão 3 novos viadutos. Só que os viadutos antigos, eles estão caindo, Paulo Honório. Essa é a quantidade da notícia. Então tem os viadutos novos que estão sendo construídos e vão ser usados como plataforma política, com certeza, para a reeleição do prefeito. Mas os viadutos novos estão caindo. Um já caiu em 2012, na própria Francisco Junqueira, com a Plínio. Um ônibus afundou ali perto da Vila Virgínia, no Parque Ribeirão, numa ponte, num dia de chuva. E o Ministério Público Estadual entrou com um inquérito civil essa semana, dizendo que a Prefeitura de Ribeirão Preto não está realizando as vistorias em pontes e viadutos, que elas podem cair a qualquer momento. O vereador Marcos Papa, que foi quem fez essa denúncia para o Ministério Público, diz que tem uma lei aprovada na Câmara de Vereadores desde 2017 que obriga o prefeito a publicizar todas as vistorias e depois os laudos. Então a população teria direito a saber quando que seria vistoriada a ponte e qual foi o laudo. Só que isso, o prefeito vetou parte desse projeto, foi para a Justiça derrubou o veto do prefeito, a lei está valendo, mas a prefeitura não cumpre. Então, o que a gente fala? Viaduto novo para servir eleitoralmente, mas viaduto velho caindo. É um perigo, né? É um perigo. Aí, junto com essa questão aqui, tem as outras questões de mobilidade, né? Que é a rodoviária, né? A questão da Baixada, o aeroporto. A gente gosta muito de falar disso porque, assim, né? Ribeirão Preto, a gente sempre fala isso. É uma cidade que foi criada e continua sendo criada para o automóvel, carregando uma única pessoa. E o próprio comércio da cidade, por exemplo, vai ter instalação de corredores de ônibus na Avenida Dom Pedro, na Saudade e na Rua São Paulo. E depois em outras ruas e avenidas da cidade. O corredor de ônibus é muito importante porque ele aumenta a velocidade do transporte coletivo e assim incentiva que as pessoas usem o transporte coletivo. Corredor de ônibus é aquela faixa exclusiva do ônibus. No ônibus. Eu, por exemplo, estou com o meu carro quebrado e está no conserto, eu estou andando a pé. Eu estou preferindo ir a pé do que de ônibus, porque é muito ruim e muito complicado pegar ônibus. Você sabe disso, estou andando a pé por qualquer lugar. É até bom para fazer exercício, mas o transporte coletivo não incentiva, né? E aí, assim, os comerciantes estão preocupados, Paulo Honório, porque eles dizem o seguinte, que o corredor de ônibus vai acabar tirando as vagas de estacionamento na beirada das lojas, e isso pode cair o movimento. Ou seja, essas obras são importantes, mas é importante também a gente mudar a cultura, né? Então, a ACI, que está fazendo um trabalho importante nesse sentido, ela está dizendo para a prefeitura o seguinte, que coloque esses corredores de ônibus de maneira mais devagar, para que possa fazer esse trabalho também junto com as pessoas, né, com os usuários e com os comerciantes, e que também, por exemplo, vai aplicar um corredor de ônibus na Dom Pedro, transformar as ruas laterais, como a Rua Maranhão ou a Avenida Rio Pardo, em corredores também, né, de acesso para poder ajudar. Eu acho que isso é importante. Isso talvez seja uma mudança de cultura em Ribeirão Preto que é necessária, mas também aplicar outros modais, como a gente já falou aqui, não só o ônibus a diesel daquele tamanho,
colocar veículos menores, principalmente próximo ao centro. Por quê? Você falou da rodoviária. A rodoviária e o terminal de ônibus, eles são, na verdade, dois trambolhos urbanísticos naquela região. Eles atrapalham o desenvolvimento do centro e da Vila Tibério. Não deveria ter aquele terminal e não deveria ter a rodoviária ali. Você sabe que tudo isso que a gente está falando deveria estar sendo discutido no plano diretor da cidade. Sim. Ribeirão Preto, talvez as pessoas não saibam, tem um único plano diretor que foi realmente discutido e aprovado, porque os planos diretores foram aprovados a partir da Constituição de 88. Ribeirão Preto fez o seu em 95. Você acredita que é o único? Ribeirão Preto nunca mais fez um plano diretor? Teve algumas reformas, né? Tiveram puxadinhos, partes, né? Puxadinhos no plano diretor. O que ia fazer novo deu entrada em 2015 e está lá até hoje. E o plano diretor ele tem um prazo de vigência, né? Ele vence. 10 anos. 10 anos. Então, o de 95 era para ser já em 2005. Só foi fazer outro em 2015 e ele está parado. Por que ele está parado? Porque a especulação imobiliária não deixa seguir. Porque o plano diretor é um plano diretor progressista. Ele diz, por exemplo, estamos falando do Pacaembu aqui, que é do outro lado do anel viário. Sim. Diz que a cidade tem que evitar esses condomínios para lá do anel viário. Tem que utilizar os espaços públicos dentro da cidade. Os imóveis que estão abandonados seriam usados para moradia, trazer as pessoas para morar no centro, retirar a rodoviária onde ela está e levar para a região do aeroporto, e retirar o terminal e transformar a região do centro mais para pedestre e para veículos menores. Mas você pergunta, vai levar a rodoviária para o aeroporto, o que vai fazer com o aeroporto? O aeroporto é um outro projeto da elite ribeirão pretana, que está em debate desde 1999, faz 20 anos, destruindo a região da Zona Norte. Você tem lá, por exemplo, mais de 30 núcleos de comunidade, porque as pessoas não investem no terreno, elas deixam parado, para que quando sair a obra de internacionalização do aeroporto, valorize o terreno, e isso faz com que as pessoas que estão precisando de moradia ocupem aquela região. Então tem vários problemas sociais que foram criados pelo aeroporto. E aí vai internacionalizar, mentira, porque não vai internacionalizar nada numa região que é cheia de bairros no entorno, e fica esse engodo. O plano diretor de 95 dizia que Ribeirão Preto precisava fazer um aeroporto fora dos limites urbanos do município. E até hoje essa ideia tem que ser colocada, mas a elite ribeirão-pretana não faz isso, porque dá voto. As pessoas vão lá e falam o seguinte, ó, a gente vai fazer o aeroporto internacional aqui, vai gerar emprego para todo mundo. Mentira. Tem uma pessoa que discute muito bem sobre isso, que é o Lênio. O Lênio. O japonês. Engenheiro português. Português mais bem-humorado que eu conheço. Exatamente. Eu lembro de uma questão sobre essa questão da mobilidade aí, quando mudou a rua Avenida Saudade, que era mão dupla também. Sim. E quando passou a só descer para o centro, muita gente pensou, não, agora vai diminuir o movimento. E não foi isso que aconteceu. E aqui na Avenida Dom Pedro também é um lugar onde que é muito perigoso, né? Volta e meia tem acidentes, tá? É uma rodovia, é uma via de circulação muito intensa e tem muitos problemas, principalmente de atropelamento. Sim. Atropelamento de pessoas que atravessam a rua. Exatamente. Então é um negócio. Idosos. Mas eu penso, Ricardo, que, por exemplo, você falou de vários assuntos, juntou um monte aí e tal. São questões muito difíceis da gente poder entender e precisaria de ter a análise técnica, análise de quem está vivenciando essa questão para poder chegar num consenso. Então, se a ACI acha que agora tem que ir devagar, eu acho que deveria ter um fórum para discutir isso, para poder traçar qual que é a política mais adequada nesse sentido. Aliás, isso em tudo, né? Eu acho que deveria ser assim. Bom, passando para outro tema aqui, Ricardo, a reforma da Previdência na esfera nacional, ela passou. Não foi do jeito que o Paulo Guedes queria, porque teve muita resistência e teve muita oposição. E eles sabiam que se fosse colocado daquela forma, eles perderiam tudo. Sim. Então, de uma certa forma, o jeito que passou, que está cruel ainda, ela foi uma vitória da população, né? Conseguiu segurar algumas coisas. Uma das coisas que o governo não conseguiu, e que inclusive o governo municipal queria, era que tivesse colocado a reforma do Estados e Municípios. E não entrou lá. Sim. Pelo menos por enquanto, né? É possível que entre ainda ou não? É possível, porque a proposta foi votada em primeiro turno, agora vai ser votada na volta do recesso em segundo turno, e sempre há a vontade do governo, que o governo queria passar o processo de capitalização, que era privatizar totalmente a Previdência. Esse projeto não foi votado no primeiro turno, mas o governo promete voltar com a capitalização quando for para o Senado.
teve essa proposta de colocar estados e municípios que não foi votada no primeiro turno, mas há sempre o indicativo do governo e de outros prefeitos, como Nogueira, por exemplo, fazendo pressão para que coloque estados e municípios, que facilita para eles, porque fazendo lá não precisa fazer aqui. Tá, então, só uma coisa, para a gente não entrar muito profundamente nessa questão, então Ribeirão Preto vai ter que fazer, todas as cidades terão que fazer uma própria. E sem prejudiciar o trabalhador, porque o que aconteceu em Brasília, essa proposta, apesar de não passar a capitalização, ela aumenta a idade mínima, ela aumenta a idade de contribuição e ela faz uma transição muito cruel que impede praticamente 100% das pessoas a acessar o benefício integral. Então, os aposentados do futuro, eles não vão se aposentar com a íntegra do benefício que eles faziam jus. Isso vai fazer com que os aposentados do futuro tenham um empobrecimento, principalmente os idosos que ganham até um salário mínimo. E não há garantia de que o salário mínimo para os aposentados vai ser reajustado com a inflação. Então, faz com que o cenário para os trabalhadores, idosos e aposentados, ele seja um cenário de empobrecimento, porque muita gente vai passar a ganhar menos do que um salário mínimo ao longo do tempo. Isso é grave, isso é um cenário gravíssimo. E o indicativo é que essas reformas que os prefeitos e governadores gostariam que fosse feita em Brasília, vai passar a ser feita por cada um deles. E o Nogueira já está apontando a sua reforma da Previdência aqui em Ribeirão Preto, que é o seguinte: fazer uma transformação no Instituto Municipal de Previdência para poder equacionar ali os seus débitos através do aumento, principalmente do aumento da contribuição do servidor, que passaria de 11% para 14%. Isso é a proposta inicial do governo. Também haveria um aumento da própria retribuição do governo para o Instituto de Previdência, e a dívida ativa do município, parte da dívida ativa, quando as pessoas vão pagando a sua dívida com o município, também seria, ao longo de 75 anos, destinada ao Fundo de Previdência. E além do que, o Nogueira estabeleceu um teto para os benefícios, né? E quem quiser ganhar mais do que o teto vai entrar na Previdência privada, como já acontece com os federais. Esse processo todo ele tem que passar pela Câmara Municipal? Tem que passar pela Câmara Municipal. O prefeito faz o projeto, manda para a Câmara? Manda para a Câmara. E aí já é assim, de cara, esse aumento de 11% para 14% já é um arroxo de quase 7% no salário do servidor imediato. Por que 7%? Porque o prefeito não deu a correção da inflação esse ano, disse que não tinha condições de dar, então foi reajuste zero, e a inflação foi ali perto de 4%, e agora ele quer aumentar outros 3% na alíquota da Previdência, do Instituto de Previdência. Isso dá 7% de arroxo salarial no servidor já de cara, imediato, com essa proposta. E é através do servidor que você tem todo o atendimento da população. Né? E mais, né, Paulo Honório? 2017 teve uma reforma trabalhista, é importante falar isso. A reforma trabalhista acabou com a CLT, as pessoas estão trabalhando sem direitos, precariamente, inclusive sem vínculo empregatício, e elas não contribuem para a Previdência. Então, os novos empregados de hoje, eles não têm já no seu salário a contribuição previdenciária. Isso significa que a Previdência perdeu o sentido de solidariedade. O trabalhador de hoje não está mais financiando a Previdência. Isso vai acontecer também com os servidores, porque há um indicativo de não se fazer mais concurso público. Esse negócio de terceirização que a gente falou, e não fazendo mais concurso público, o que acontece com o número de servidores da ativa? Vai caindo. E esses servidores da ativa já não conseguem mais financiar os aposentados. Então, o que se prevê para o Brasil com essa reforma da Previdência é um aumento do déficit fiscal e não uma diminuição. Mas por que eles estão fazendo isso, se é tão ruim? Porque ela vai causar uma economia de cerca de 800 bilhões de reais para os cofres públicos. Para onde vai isso? Para a saúde, educação e segurança? Não. Vai para o pagamento da dívida pública, que é para engordar bolso de banqueiro e de rentista. É isso que a gente tem que colocar para a população poder se conscientizar. Cada um agora faça a sua escolha de qual caminho quer levar, né? Exatamente. Ricardo, nós falamos também numa matéria sobre a questão da policial civil aqui de Ribeirão Preto e da região. Está com um problema de falta de policial. Isso é muito importante, porque a questão da segurança, às vezes, Paulo Honório, o nosso blog, que é progressista, os outros blogs de esquerda, os próprios partidos de esquerda, eles têm um déficit, né, nessa discussão da segurança pública, né? Até porque a gente tem uma relação um tanto conturbada com a polícia. Eu, assim, tenho uma relação um pouco distante, né? Mas isso é ruim. Por exemplo, a gente comentou da Maria Silvia, que é aqui do Portal do Alto. Ela tem uma relação próxima com a polícia comunitária. Ela perdeu meio que esse preconceito que a gente tem. A gente tem que perder também, porque a questão da segurança ela é fundamental para se debater com a população. É uma questão fundamental. E principalmente a questão da Polícia Civil.
O Sindicato dos Delegados de São Paulo, da Polícia Civil, divulgou dados assim, estarrecedores. No estado de São Paulo, para você ter uma ideia, ó, tá aqui os números no estado de São Paulo, são 14 mil servidores em déficit. Delegado, investigador, papiloscopista, carcereiro, agente, ou seja, tudo que estrutura a Polícia Civil. No estado de São Paulo, são 879 servidores em déficit. Na cidade de Ribeirão Preto, 117. Delegado, investigador, papiloscopista, tudo pessoal. Na prática, por exemplo, quando acontece um roubo, tem que investigar o que acontece, não tem o cara para fazer. Exatamente. Se você não tem a chamada polícia judiciária ou polícia científica, você não tem um setor de inteligência. Porque hoje, ó, se você for pegar, eu estou andando de Uber também, porque eu estou sem carro, né? E eu estou conversando com os Ubers, né? E aí eles dizem o seguinte, que nessa nossa região aqui, toda essa região aqui da Zona Oeste, é a que está tendo mais assalto em Uber. O pessoal vem assaltado por motoqueiro na porta, ele está andando com o carro, o motoqueiro emparelha e assalta. E assim, o que diz os números? Que esses assaltos, esses pequenos assaltos, eles não são individuais, eles são todos relacionados com o crime organizado. É o crime organizado que permite ou não permite assaltos, pequenos assaltos, furtos na sua região. Então, combater a criminalidade e dar segurança pública significa combater o crime organizado. E você só combate o crime organizado com polícia científica que pensou e que investigou. Então, esse descaso com a Polícia Civil é um descaso com a segurança pública. Não é colocar a Polícia Militar. A Polícia Militar é importante, mas sem a Polícia Civil, você não consegue dar segurança para as pessoas. E precisa de abrir concurso ou chamar quem já está com concurso? Então, o governador do estado está prometendo que vai estar realizando concurso esse ano, vai realizar concurso ano que vem para poder estruturar a Polícia Civil. E esperamos que isso aconteça, porque isso é realmente dar segurança pública para as pessoas. O último tema aqui do nosso resumo da semana fala sobre a perspectiva da eleição para 2020, eleição para vereadores mais especificamente. Semana passada a gente falou um pouco sobre a conjuntura de prefeito e agora de vereadores. Evidente que nós não vamos falar de nome aqui agora, porque vereador é mais complicado, mas do processo não vai ter coligação, é isso? Isso vai ser difícil para todo mundo, Paulo Honório, porque assim, todos os partidos vão ter que lançar chapa própria, de 40, 50 nomes. E inclusive com a porcentagem de mulheres, que são 30% de candidaturas femininas. Isso vai dificultar todo mundo, porque até então você podia fazer coligação proporcional. Então os partidos se aliavam, cada um trazia um pouquinho e formava uma chapa única. Agora não vai poder. E outra coisa que dificultou muito é a questão, primeiro a questão do rebaixamento da política propriamente dita. As pessoas não gostam de política e vão votar assim, às vezes vão votar sem muita consciência. Isso é importante, inclusive é um trabalho que a gente faz aqui, de fazer com que as pessoas voltem a valorizar a política como um espaço importante de debate. Isso é um trabalho que a gente faz aqui, a gente não abre mão, inclusive naquele nosso trabalho de defender a manutenção das 27 cadeiras, porque a gente acha que a representatividade é importante. As pessoas são favoráveis a diminuir porque elas não gostam de política. E outra coisa é o financiamento. Houve uma reforma eleitoral em 2016 que foi comandada pelo Eduardo Cunha, aquele que está preso, Eduardo Cunha. Gente boa. E ele comandou uma reforma eleitoral em que dá todo o poder para o capital privado. Então, por exemplo, um milionário, ele pode autofinanciar a sua campanha, totalmente, sem limite. E ele também pode abrir uma fundação, e existem várias por aí, por exemplo, Acredito, Renova Brasil, várias outras. Esses empresários dão dinheiro para essa fundação e essa fundação pode financiar candidaturas, também ilimitado. Ou seja, o poder do dinheiro nessas eleições de 2020 já estava em 2016, agora 2020 vai ser maior, ele vai ser total. Por isso que essas entidades, elas estão buscando lideranças jovens. O Renova Brasil, por exemplo, ele listou 40 mil brasileiros para serem candidatos a prefeito e vereador na próxima eleição, financiado pelo Renova Brasil. Sabe quem participa do Renova Brasil? A Fundação Lema, que é o cara que é dono da Ambev, o cara que é dono da Natura, que foi vice-candidato na chapa da Marina Silva, ou seja, Luciano Huck, grandes empresários brasileiros de grana que vão financiando. Um exemplo maior disso é aquela menina, a deputada Tabata Amaral, que aliás tem uma polêmica, porque ela foi eleita pelo PDT, o Ciro Gomes colocou para votar contrário à reforma da Previdência, ela votou favorável, né? E a gente coloca no artigo que a gente escreveu assim, quem paga a banda escolhe a música, né? Não dá para você, né? E aí, assim, esses candidatos financiados por magnatas, eles estão em todos os partidos, inclusive no PT e no PSOL, inclusive em partidos de esquerda. Então, ó, a gente coloca que vai ter uma dificuldade muito grande e que é possível
que a Câmara de Vereadores, que vai ser eleita em 2020, seja ainda mais conservadora e ainda mais neoliberal do que a que está agora. O cenário não é bom. Eu queria aprofundar um pouco mais esse assunto, mas eu não sei se agora nesse bloco aqui, ou uma outra oportunidade, mas quando fala, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de entender, Ricardo, quando fala assim, o cara comprou o voto, significa que alguém foi lá e falou assim, vou te dar tanto para você votar em mim, ou como é que é? Tem outros jeitos? Como é que funciona isso? Tem outro jeito. Assim, essa compra de voto direta... Não é direto? Não é direto. Isso não acontece então, quando mais. fala assim, mas eu nunca recebi para votar, votei porque eu quis. A questão acontece por outras coisas. Por exemplo, o poder financeiro, ele faz com que a campanha das pessoas chegue mais, né? Na mídia, ou própria campanha material, ou você contrata pessoas para ficar andando por caminho. Então, assim, o poder financeiro, ele desequilibra tudo. Por isso que a gente defende o financiamento público, né? É uma polêmica, a pessoa vai gastar dinheiro público com isso, mas ele, na verdade, ele iguala as coisas, né? Então, essa é outra questão, porque é muito complicado mesmo, né? Por exemplo, você fala assim, a pessoa fala, mas aí você vai tirar dinheiro do governo para poder financiar político na campanha? É um absurdo, aparentemente, não é? Mas é uma economia, sabe por quê? Porque olha o que acontece. Esses magnatas, eles financiam candidaturas. As candidaturas vencem e depois o dinheiro volta para o magnata através do poder público e com muito mais dinheiro. Então, se você financia a campanha com dinheiro público, você evita esse tipo de relação, que é uma relação promíscua entre o público e o privado, que é, na verdade, a raiz da corrupção no Brasil. Porque não é só político que é corrupto, o empresário também. E essa relação, quanto mais profunda ela seja, quanto mais promíscua ela é, mais corrupção tem. Então, o financiamento público, ele, na verdade, ele atua para você diminuir a corrupção, né? Agora, os partidos de esquerda vão ter dificuldade para montar chapa e acho que vão ter que ter, assim, outras estratégias, Paulo Honório. Campanhas que tenha mais o coletivo do que o individual, que tenha outro tipo de tentativa de conversar com a população, porque corre o risco dos partidos de esquerda ficarem sem representação. Isso é um risco muito grande. Vai ter que ter... Ou ter representação como a Tabata Amaral, que é de um partido de esquerda, mas vota com a direita. Aí, né? Quem não tem a grana para poder gastar vai ter que ter sola de sapato para gastar. Exatamente. Vai ser a solução para quem quer ser candidato. É isso aí. E aí seria muito importante, né, assim, por exemplo, o trabalho que a gente faz de tentar reverter um pouco essa questão do senso comum, Sim. as pessoas prestarem um pouco mais de atenção, né? Se tem um cara que está jogando na tua casa um monte de jornal enorme lá, com um monte de matéria, você nunca viu o indivíduo em lugar nenhum, você pode desconfiar que tem alguma coisa aí por trás. Exatamente. Mas e os aí candidatos vão buscar a reeleição. Por exemplo, esse negócio da terceirização. Acho que quem votou a favor disso, a reforma da Previdência, é buscar qual foi o voto do partido, da pessoa. E assim, porque a gente vai passar um momento muito grave. Estamos passando um momento muito grave, né? Onde a gente sempre diz aqui, o artigo 6º da Constituição, que é aquele que aponta o estado de bem-estar social, a saúde, a educação pública, a segurança, a moradia, o transporte, a aposentadoria, a assistência social, o benefício dos idosos, eles dependem do artigo 6º. E o que esse rolo compressor, que começou no governo do Temer, ele está continuando no governo do Bolsonaro, e tem reflexos nos estados e municípios, como aqui em Ribeirão Preto, no governo do Nogueira, eles atentam contra o direito das pessoas. Então, é ficar muito atento sobre isso, sobre a questão do futuro. Nunca foi tão importante a conscientização do eleitor. E eu acho que esse trabalho é importante que a gente tenta fazer aqui, um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho importante porque ele vai ser decisivo daqui para frente, inclusive. Ricardo, estamos terminando aqui, hoje é dia 16 de julho, estamos na metade de julho, já passou do meio do ano. Exato. E a gente tem também os assuntos nacionais, que a gente sempre faz um bate-bola no finalzinho. O que está pegando? O que mais está pegando agora é a questão da educação de novo. Teve eleição na Uni essa semana, um novo presidente, e ele já lançou no próximo dia 13 de agosto um novo tsunami da educação, porque a luta pela educação, que é a luta pelos direitos sociais, do artigo 6º, que está abrindo janela para privatizar aqui em Ribeirão Preto, mas vai também abrir janela para privatizar no governo federal, porque tem um projeto aí do governo federal de privatização do ensino público, de cobrança de mensalidade nas universidades públicas e privatização do ensino público, sem garantia de financiamento, ou seja, forçando as universidades a fazer parceria com as empresas. Isso é mudar completamente o modelo educacional brasileiro e no cenário de exclusão dos mais pobres da universidade. Todo aquele esforço que foi feito nos governos Lula e Dilma para democratizar o acesso à universidade pode ser revertido nesse processo. Então, assim, o prefeito Nogueira tenta abrir uma janela de privatização da educação aqui em Ribeirão Preto, mas o presidente Bolsonaro
através do banqueiro Paulo Guedes, da política neoliberal, tenta privatizar a educação pública nacional. Isso é importante. A luta pelo artigo 6º da Constituição é a luta do futuro, é a luta que nós temos que travar. Essa aí já são as consequências da irresponsabilidade social que pairou pelo país nesses últimos anos aí, que está levando a esse tipo de consequências que as pessoas estão sofrendo e vão começar a sofrer ainda mais ainda com essas novos acontecimentos. Se já não bastasse tudo que já fizeram na reforma trabalhista, sim, agora vem mais essas porradas em cima da população. É o rolo compressor neoliberal que está atuando aqui no Brasil e na América Latina, mas que está se revertendo na Europa. É importante fazer esse ponto, porque assim, o Brasil e a América Latina às vezes é sempre atrasado, né? Quando as coisas já deram errado lá, fora começa a atuar aqui. Então esse rolo compressor neoliberal, que está tentando destruir os direitos do povo trabalhador no Brasil e na América Latina, está começando a ser revertido na Europa. Por quê? Porque esse modelo só dá pobreza, miséria, atraso econômico e concentração de renda. É um modelo que não se sustenta. Há um movimento para a retomada do estado de bem-estar social na Europa e que vai chegar aqui. E a gente vai lutar porque a gente tem que lutar pelos nossos direitos e por uma sociedade mais justa e não uma sociedade desigual, feita para banqueiro, que é o que esse povo quer fazer, inclusive com governos autoritários, né? E nesses momentos assim que cresce a solidariedade, né? Exatamente. A participação, o envolvimento, né? A compaixão, a comunhão. Eu acho que, assim, estava faltando um pouco disso, viu, Ricardo? Principalmente o pessoal da esquerda estava gostando muito de ar-condicionado, de gabinete. Foi sempre uma luta que eu tive, que eu acho que é importante, que as pessoas têm que começar a pensar um pouco a partir daquilo que está na realidade do povo. Então, por exemplo, esse final de semana, o pessoal da educação sair de casa em casa. Exatamente. A gente viu o pessoal das comunidades fazendo movimentação, teve reunião em várias comunidades, teve reunião de movimento de moradia. Então, isso é importante para poder dar uma renovada, inclusive, nos quadros. Você falou agora há pouco dos candidatos que são financiados aí para poder implementar esse modelo econômico. Se a pessoa estiver realmente envolvida, ela vai ter que ter um discurso e vai ter que ter um envolvimento social, senão ela não vai para frente. E falando em solidariedade, é sempre importante a gente trazer a mensagem do Papa Francisco, que hoje, nesse ponto de solidariedade, de buscar um contraponto a esse modelo individualista, de concentração de renda, ele é um contraponto. E a gente está devendo, eu estou devendo falar mais do Papa Francisco, mas a gente vai falar porque o Papa Francisco ele atua assim, nesse ponto exato, de trazer essa solidariedade, essa nova visão, que é, na verdade, Paulo Honório, colocar de novo o ser humano no centro da coisa. Hoje nós temos o dinheiro no centro e nós temos que colocar de volta o ser humano. Essa é a luta que a gente faz aqui no blog do Calçadão. É isso aí, vamos embora. E tem notícia boa no movimento de moradia. Hoje saiu uma notícia, quer dizer, já vem alguns dias sendo ensaiado, que o governo vai fazer uma complementação financeira para poder cumprir com alguns contratos que ficaram parados nos últimos anos. É uma boa notícia que vem tarde, mas sempre é importante que ela aconteça. Então, no programa Minha Casa Minha Vida, vários projetos já estão prontos, assim, prontos mesmo para começar, e o governo estava protelando. Então, no caso aqui de Ribeirão Preto, o projeto foi aprovado no começo de 2018, certo. Não contratado. No meio de 2018 foi contratado de novo, foi selecionado de novo e não foi contratado. 25 de setembro de 2018, de novo uma nova seleção, prometeram e não foi contratado. Prorrogou para 31 de agosto. Sim. E há cerca de 2 semanas, numa comissão mista do orçamento, houve uma pressão da oposição e do Centrão para que o governo mantivesse o programa Minha Casa Minha Vida, porque a proposta dele era não ter mais o programa Minha Casa Minha Vida. E nessa comissão ficou definido que o governo então faria um aporte para poder cumprir com os contratos que já estavam selecionados. E, coincidentemente, foi votado a reforma da Previdência. No dia seguinte que foi votado, o governo fez a publicação para o Ministério do Desenvolvimento Regional de 1.280 bilhões. Desse valor aí, ele está dizendo que 1 bilhão vai para o Minha Casa Minha Vida. Certo.
No Minha Casa Minha Vida ele tem várias faixas, né? Então não é uma coisa só, tem vários tipos de projeto. No nosso caso aqui de Ribeirão Preto, a gente faz parte do projeto Minha Casa Minha Vida Entidades, que é uma conta específica. Aqui em Ribeirão Preto, na região nossa, Ricardo, tem Ribeirão Preto com 160 unidades de apartamento, em Serrana com 100 unidades e Igarapava com 261 unidades de moradia. São projetos que foram desenvolvidos a partir do coletivo, com autogestão, com envolvimento das famílias, com participação social. Então é projeto que tem tudo para dar certo. Que as pessoas vão para lá, não vai um amontoado de gente. Vão pessoas que já fizeram um processo, que participaram, que estão por dentro do que está acontecendo. A gente tem até um vídeo, né, no nosso canal sobre o pessoal lá de Serrana. O pessoal de Serrana. Que lá foi um projeto que já está realizado, feito pelo MOAS. Agora tem um novo projeto que é esse que está sendo aprovado, já foi aprovado e possivelmente será contratado. Bom, então a nossa perspectiva é que esse valor de 1 bilhão aí seja suficiente, que é suficiente a gente sabe que é, mas que ele seja também para atender esses projetos feitos a partir de entidades organizadoras. Sim. E Ribeirão Preto, então, se por acaso a gente tiver essa notícia, a gente está esperando que ela saia concretamente, porque dizer que vai sair já falar. Que saia concretamente, oficialmente, que a Caixa chame para assinar o contrato, que autorize o início da obra, vai ser um negócio muito importante e inusitado aqui em Ribeirão Preto. Vai ser um modelo importante que a gente vai poder oferecer para a cidade. E é importante dizer que essas conquistas são fruto da mobilização do pessoal que luta por moradia. Então, um pessoal aguerrido, não só aqui em Ribeirão Preto, mas no Brasil inteiro. Independente de governo, esse pessoal vai à luta porque a questão da moradia é um direito humano, né? E aqui em Ribeirão Preto a gente tem 60 mil pessoas sem moradia, que é um problema social gravíssimo. E assim, tem que mobilizar mesmo e a pessoa tem que ter a casa, né? Tem que ter a moradia, porque é o básico, né, da dignidade. Você veja, Ricardo, assim, que, por exemplo, uma coisa é a gente poder reivindicar, e acho que é legítimo, reivindicar que o poder público ele cumpra o papel e que ele produza moradia e política habitacional para as famílias, para as pessoas da cidade. A gente sabe que isso não está acontecendo. Não tem. Então, por exemplo, nesse governo do Nogueira, infelizmente, não se contratou nenhuma habitação a partir de projeto da administração. Sim. E eu vou dizer, Ricardo, sem problema nenhum, não foi nem culpa dele, é porque ele entrou em 2016 cortou tudo. Então, tem projeto pronto, mas não contrata. Então, se não tem política habitacional, precisa de arrumar alternativas. Uma das alternativas que tem é projeto tipo que a gente fez através do Movimento Livre do GARP, que a gente produziu o projeto. Então a gente foi atrás de terreno, foi atrás do projeto, foi atrás de todo o processo de aprovação de todas as plantas do empreendimento, o processo de aprovação na Caixa, o processo de aprovação da entidade enquanto gestora do empreendimento, para poder dar certo. Isso a gente fez e está lá, a gente está na boca. Mas poderia, por exemplo, uma comunidade tipo no aeroporto, uma comunidade que está consolidada. Sim. As casas tudo organizadinha e tal, o pessoal foi para lá porque não tinha lugar para morar, já mora lá já há cerca de 7, 8 anos, com casa de alvenaria, já se estabeleceu. O pessoal poderia muito bem ter um processo de regularização fundiária, para poder contribuir com o município. Exatamente. Porque não existe essa possibilidade de dizer o seguinte, não, a nossa política é tirar as pessoas dali. Vai por onde? Não dá certo. Já fizeram isso em Ribeirão Preto, não deu certo, foi um fracasso. Aliás, vai ter candidato a prefeito dizendo que fez isso, e foi um fracasso. Porque assim, por exemplo, a pessoa, quem tem, às vezes, uma cabeça um pouco conservadora e vai dizer assim, não, tem que tirar mesmo, o cara vai morar na frente da tua casa, filho. Exatamente. Então, assim, tem que abrir o olho, porque o bem-estar da sociedade, da população, em geral, é bom para todo mundo. Exatamente. Então, se o teu colega, teu irmão, teu vizinho, a pessoa está ali sofrendo, é ruim para você, cara. Então, precisa de ter uma... Você falou do Papa Francisco, a gente precisa de resgatar essa questão de solidariedade, que não seja, vamos dizer que o cara não tem nem muito por questão ideológica mesmo, mas que seja por bem-estar dele, lá, porque ele sabe que vai acontecer melhor para ele. Exatamente. Não é? É o que a gente defende aqui, essa questão da regularização fundiária, a questão do desenvolvimento dos bairros, das regiões.
através de economia solidária, fazer uma comunidade dessa, desenvolver projetos de inclusão social e de renda, melhora a cidade inteira, melhora a segurança pública, melhora tudo, melhora o meio ambiente, não é? Eu acho que esse também também uma das partes do nosso trabalho. A gente sabe que a gente rema contra a maré, porque a maré é individualista, não é solidária, mas a gente não desiste, né? E no local onde a população é pobre também, porque Sim. a sociedade, ela não é uma sociedade, então lá na favela é tudo lindo, maravilhoso. Não é, porque reproduz a sociedade dentro da comunidade que é carente também. Então o trabalho que você tem de tentar fazer uma sociedade um pouco mais justa, é muito difícil, porque lá também está imbuído a questão do ter vantagem, de não, eu posso, dar um jeitinho aqui, dar outro jeitinho ali. Então isso tudo é uma questão de educação social. Eu não sei como é que eu falaria isso de forma mais politicamente correta, mas é de trabalhar isso mesmo, é de trabalhar o ser humano, né? O ser humano como o princípio maior de tudo, né? Exatamente. E se você concorda com a gente, se inscreva no canal, venha fazer parte aqui do blog Calçadão, ajude, divulgue essa mensagem e vamos junto, porque a gente não vai desistir. Legal. Espero assim que hoje é dia 16, que amanhã a gente possa ter uma notícia boa, mais efetiva sobre essa questão de moradia. E agradeço a todo mundo, obrigado pela participação. Semana que vem a gente faz outro. Até a próxima.